que é o que existe aqui no local, né? O reciclador. Ou alguém que cata, um catador de papelão que troca isso por dinheiro para sustentar a família. Mas muitas vezes, dentro do fluxo do que sobrou da Cracolândia aqui no centro de São Paulo, a gente percebe que essas caixas mantidas inteiras, assim como os engradados que você normalmente deve estar mostrando aí, que a gente sempre mostra, aqueles caixotes de madeira que eles carregam de um lado para o outro, muitas vezes são utilizados ali como banquinha mesmo para dividir a droga, fracionar e logo depois distribuir. Ô Dionísio, quando a câmera virou, eu percebi que tem um pai com uma menininha na mão. Eu estou olhando aqui os detalhes das imagens porque eu sei que é exatamente o que o telespectador que está em casa observa. Estou aqui com o olhar do telespectador e com a curiosidade de todo mundo que acompanha a Record. Aquele pai com aquela menininha de colo, um pouquinho mais para cá, pode virar um pouquinho mais a câmera. Era uma menininha no colo, toda sorridente, o pai ali. Eu não sei se ele continua no local ou não, mas a imagem me chamou muita atenção exatamente na esquina, era bem por aí. Já foi, né? O papai já foi embora. Mas foi muito curiosa aquela imagem, eu até iria pedir para você conversar com o pai, mas ele já foi? Já foi, já está seguindo lá na frente, viu, passar. Na realidade, são famílias que moram na região e terminam passando por aqui todos os dias ou precisam encarar essa realidade. Descem, por exemplo, exatamente aqui pela Rua dos Gusmões, passam pela Protestantes, pela Rua do Triunfo, que são os locais onde normalmente existe o fluxo. Infelizmente, eles têm que por tudo isso, ou terminam criando ali um costume dentro da presença da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, que termina atendendo alguma possível emergência. Aí você viu, naquela cena que você mostrou aí, eu estava acompanhando, era o pai com a criança no colo, do lado a mãe com um carrinho para empurrar a criança, desses carrinhos de brinquedo, que parece um carrinho de verdade, colorido. Ela vinha trazendo o carro. Pudesse acontecer, eu não digo medo, tá, passar, eu digo receio de serem abordados por alguém mal intencionado, pelo traficante que se esconde ali no meio do fluxo, pelo criminoso que comete assaltos, furtos e se esconde em meio aos dependentes químicos. Então, com certo receio, essa família terminou fazendo essa cena. Acabou de passar, atravessaram a rua, colocaram a criança no carrinho de novo e seguiram o destino deles, provavelmente se aproximando ali da Estação da Luz ou tentando atravessar a Avenida Tiradentes aqui ao lado. Então a gente acompanha toda essa movimentação. Alguns moradores terminam se habituando. Por exemplo, a gente conversou antes de ontem com uma moradora que ela, para sair de casa, tira todos os objetos de valor, anel, brinco, colar, tira celular, deixa celular com um único cartão de débito que ela consegue atravessar a região, compra o que ela precisa e volta. São moradores que terminam se adaptando a essa realidade que, infelizmente, é uma realidade que mostra aí o ser humano preso ao vício, que termina se degradando em meio ao vício provocado por traficantes que se aproveitam dessa situação e moradores que precisam enfrentar. Há 2 semanas, nós mostramos um rapaz com uma peruca loira que foi preso porque ele comandava o tráfico na Cracolândia. 2 semanas aproximadamente, ele foi preso, ok? Tem que colocar um outro no lugar. Essa é a cabeça de quem lidera o tráfico de drogas aqui em São Paulo. Esse novo comandante do tráfico de drogas na Cracolândia teve um reinado, entre aspas, de apenas 2 semanas. E o cara foi descoberto. Esse aqui era o novo comandante do tráfico de drogas na Cracolândia. Tô olhando, não sei nem a idade dele ainda. O cara deve ter o quê? 20 anos, Percy? Olha lá. Extremamente jovem, né? 20, mais ou menos isso que você falou, 20 anos por aí. Não, e o cara tava com status. Espera aí, porque agora eu sou o comandante da Cracolândia. Aqui quem manda sou eu. Eu sou chegado do PCC. Agora eu pertenço à família. E o cara que pertence à família tá em cana, Fábio. Como é que foi? Pois é, passar, esse aí é o Matheus. Ele era um dos principais distribuidores de cocaína da Cracolândia e acabou preso. Além de levar as drogas para a região central de São Paulo, ele também era responsável por todas as anotações do tráfico. Na casa dele, onde ele estava lá em Guarulhos, a polícia encontrou isso aí, ó, muita droga, maconha, cocaína, crack, além de um colete à prova de balas. Isso, olha só, Passaia, quanta droga foi encontrada com esse homem que é apontado pela polícia, então, como um dos principais distribuidores de cocaína da Cracolândia. Mas agora, Passaia, ele acabou preso, vai ter que responder isso para a polícia.
Pois é, e ele não queria ficar ali na Cracolândia, né? Não, peraí, vou ficar em Guarulhos, eu só pego, levo a droga, eu quero agir de um jeito diferente, porque eu sou mais esperto do que os outros. Eu distribuo a droga, o pessoal trabalha para mim, eu não me envolvo demais. A Record não vai me filmar, porque eu não vou ficar perambulando por ali como fizeram os outros, e o meu reinado vai ser grande. Se deu mal, hein? Quebrou a cara. Só que tem uma caderneta que foi encontrada na casa dele também, Fábio. A polícia acredita que a casa vai cair para um monte de gente. O que é que tinha na caderneta que ele anotava? Um garrancho horrível, muitos erros de português, mas não tem problema. O interessante é que a letra é sua e que as informações que estavam ali são reais, certo? Você colocava o que ali? O que ele colocava nessa caderneta, Fabio? Pois é, Passar, ele escrevia ali todas as anotações do tráfico, ou seja, ele colocava quem recebia, quem pegava droga, quem passava para quem. Então, todas essas informações que foram descritas nesse caderno dele, agora estão em posse da polícia e a polícia vai atrás de cada um dos nomes que aparecem nessa caderneta, Passaia. Ô, Percival, o rapaz que teve o reinado de 2 semanas na cadeia, com essa caderneta, se a polícia quiser, dá para fazer uma limpa, dá para chegar até o peixe maior, hein? Porque tem alguém acima dele. Ele é só o traficante, só o responsável pela Cracolândia. Exato. Mas São Paulo é enorme. São Paulo, por isso mesmo que eles estão fazendo, essa prisão aí demonstra isso. Muitas das drogas que são vendidas na Cracolândia ficam armazenadas, estocadas em outros lugares, como nós vimos aí, no caso de Guarulhos, mas tem outros pontos da cidade. Essa caderneta significa que as drogas serão entregues em variadas porções para os distribuidores na Cracolândia. É uma redistribuição, por isso as anotações. Então, quem recebe, que são os pontos de ligações com o tráfico organizado, anota quais são as pessoas que recebem e vão vender. Por aí, eles têm uma ideia de quanto mandaram e o mínimo que devem receber, Passaia. Olha, o jornalismo policial que dá resultado. Ontem, o Cidade Alerta mostrou uma mini Cracolândia que está sendo formada aqui na Grande São Paulo. Nós mostramos como eles agem, o que eles fazem e quais são as principais denúncias dos moradores desta região. Hoje, tem 4 traficantes grandes na cadeia. Põe no ar. 4 homens presos em uma operação no combate a uma facção criminosa que se instaurou na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Recebemos informações que teria uma quadrilha atuante que veio de outra cidade, fazendo grande quantidade de drogas. O alvo era essa casa-bomba, onde a polícia apreendeu mais de 30 quilos de drogas embaladas, prontas para o comércio ilegal. Na cidade, a venda das drogas se espalha rápido. Câmeras de monitoramento da praça, que fica na região central, mostram tudo. Tentar fazer o máximo de melhor para a população, para não deixar isso aqui virar uma cidade, né, sem lei. De repente, quando você está aí, um monte de zumbi, um monte de usuário de droga na rua. Em plena luz do dia, esse jovem sem camiseta e o outro de blusa branca vão até o local com um único objetivo: conseguir os entorpecentes. Eles conversam com os demais, que parecem dizer que o traficante não está ali. Mas eles não desistem. Procuram pelo homem na praça. Os jovens vão até ele, compram a droga e depois vão até um lugar que julgam escondido para usá-la. E à noite não é diferente. Uma mulher de casaco preto aparece sozinha sentada no banco da praça, mas ela logo recebe companhia. Ela e o comparsa esperam os usuários chegarem e aí começa a feira livre da droga. Eles entregam o dinheiro e o casal passa os entorpecentes. E a cena segue até a chegada da polícia. A história se repete, somente os personagens são diferentes. Homens, mulheres,
jovens e idosos. A gente tentar eliminar isso antes que isso venha a ser um mal maior, porque você deixa ali 10, 15, de repente quando vai ver, só que está com 50, 60 pessoas, aí já fica fora de controle. Então estamos tentando enxugar logo de início, né? Já está chegando as denúncias, juntamente com o pessoal da guarda, da prefeitura, nesse empenho aqui, para a gente tentar dar uma limpada. E é com esse objetivo que a Polícia Civil passou 5 meses investigando os passos dessa organização criminosa na cidade. Aos pouquinhos fomos galgando na hierarquia do tráfico de drogas. A pessoa responsável pela distribuição dessa droga está presa também. Então nós conseguimos desmantelar. Essa quadrilha, né, veio de São Paulo, de outros municípios. É uma associação criminosa, uma organização criminosa que atua em São Paulo. Então tem ramificação, sim, da organização criminosa da capital. Durante a operação, foram apreendidos cadernos com anotações do tráfico, dinheiro e aparelhos celulares, que ajudarão a polícia a dar continuidade na apuração contra a organização criminosa. Desde o começo da investigação, foram apreendidos mais de 80 quilos de drogas no total. Grande apreensão de drogas, foram apreendidos dinheiros, armas, celulares. O prejuízo financeiro dessas drogas que foram apreendidas também é um grande golpe para essa organização criminosa. A investigação continua. Na mira da polícia estão 3 integrantes dessa facção que ainda não foram capturados. Ao todo, durante essa investigação, foram presos mais de 12 pessoas, 11, 12 pessoas envolvidas com o tráfico. Há pessoas ainda procuradas pela justiça, que ainda precisamos buscar. Agora atenção para esse rosto, as pessoas que estão chegando agora, uma companhia enorme chegando aqui para assistir o Cidade Alerta. Esse rapaz estava comandando o tráfico de drogas na Cracolândia. Ele não era apenas um distribuidor, não era apenas o cara que levava a droga, o principal distribuidor. Era aquele que assumiu o comando depois que o comandante foi preso há cerca de 2 semanas. Ele tentou agir de um jeito diferente. Não vou ficar andando pela Cracolândia, porque senão eu vou ser filmado e vou ser preso. Eu vou distribuir as drogas e botar o pessoal para trabalhar para mim. E nessa de ficar em casa, a polícia chegou, encontrou toda essa droga, que é muita coisa, e conseguiu também uma caderneta. Agora, pasmem vocês. Nessa caderneta ele tinha muita coisa anotada, Dionísio. Você que está na região central, eu sei que está um alvoroço só aí, viu? Porque a casa pode cair, não apenas para os traficantes, mas até de outras pessoas que de repente ajudavam esse rapaz. Que aparentemente não são traficantes, pode ser que seja comerciante, seja policial, o que for. O que ele tiver anotado ali, a polícia vai pegar. Exatamente, Passaia, vai pegar sim. Agora, presta atenção, você tem imagens, você mostrou aí o Matheus, você disse, ele assumiu um posto de comando aqui. Vale lembrar que existe uma ramificação. Então, a partir dessa ramificação, claro, todos os nomes que aparecerem ali dentro daquela caderneta, que eu sempre chamo de contabilidade do tráfico, o caderno contábil ali da movimentação dos traficantes ligados aí ao que sobrou da Cracolândia e a facções criminosas, a polícia começa outras ramificações também de investigações. Nomes que terminam levando os investigadores à origem dessa droga. Há nomes muito mais altos, como, por exemplo, além do Matheus, o outro preso que fazia meio que um trabalho de trazer a droga para cá, de alimentar o fluxo da cocaína, do crack, do K2, dentro desse fluxo, dessa multidão de dependentes químicos e que fez isso utilizando um carro que ele também usava como veículo de aplicativo. Esse sujeito já vinha sendo investigado desde o início do ano, segundo a Polícia Civil. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de drogas, aí tem cocaína, 1000 poções, tem maconha, tem K9, todo tipo de droga que seria trazida aqui para o coração da Cracolândia e que, além do Matheus, serviam exatamente como base para a organização criminosa.
O que é que eles fazem, o Passaia? Já sabendo que podem ter seus expoentes presos, como o Peruca, lá na semana passada, aquele outro que nós mostramos, o Mardel, que subia ali do litoral para trazer a droga até a Avenida Rio Branco, segundo a Polícia Civil, tanto o Matheus quanto esse outro sujeito, eles terminavam alimentando o fluxo aqui dentro do que sobrou da Cracolândia, no centro de São Paulo. Então eram os expoentes daquele momento e agora caem dentro dessas investigações. Começaram a ser detidos e com os cadernos contábeis deles, a polícia começa a chegar aos outros possíveis alimentadores de tudo isso. Quem entregaria a droga a esses distribuidores? Como é que eles recebiam isso? Quem são esses nomes? Quem são agora os líderes do movimento que termina abastecendo a droga aqui no centro de São Paulo e que termina provocando essa imagem que você vê aí no momento? O fluxo de usuários que já começam a se locomover pela Rua dos Gusmões para que aconteça a zeladoria. E é impressionante, viu, Passaia, que isso acontecia, esses traficantes, esses que foram presos, eles passavam dentro dessa grande multidão. Eles conseguiam chegar no centro de São Paulo para alimentar tudo isso e saíam daqui como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eles aproveitavam esse momento de movimentação para se misturar entre comerciantes, entre trabalhadores, entre pessoas que precisam passar, por exemplo, para a Estação da Luz, conseguiam deixar o grande fluxo e conseguiam escapar. Só que a polícia já estava de olho, a polícia já tinha informação, a polícia começou a levantar dados, identificou esses dois sujeitos e a partir daí o Peruca, como você falou, caiu, o Mardel caiu, o Matheus caiu e esse outro que foi detido aí pelo DENARC, pela Delegacia de Combate ao Narcotráfico no centro de São Paulo. Ele também terminou sendo detido e agora todos estão na cadeia e a polícia tem dois grandes trunfos com relação à investigação, que são exatamente os cadernos contábeis que envolvem esses dois sujeitos, além dos que já haviam sido presos e que têm ramificações também. Provavelmente, viu, Passar, a polícia também deve pedir junto à Justiça quebra de sigilo telemático, investigação de celular para descobrir quem mais estava nessa ramificação. Oi. Dionísio, é o seguinte, tem dois policiais militares, ou um militar e um civil, que foram presos e a polícia diz que eles favoreciam o tráfico de drogas na região central. Se tem a ver com essa caderneta ou não, nós vamos ficar sabendo já já. Só que é muita coincidência, hein? Esse cara preso, o comandante do tráfico de drogas na Cracolândia, a polícia vai lá e na sequência prende outros dois policiais. Será que tinha dado cruzado com o que esse rapaz tinha na caderneta? Nós vamos descobrir. E se tem outro policial envolvido nessa história também, hein? Se o cara escrevia por código e a polícia vai chegar até o policial, uma questão de tempo, isso aí vai pegar fogo. A caderneta desse rapaz preso pela polícia, meu amigo, isso é uma bomba que agora está arrepiando os cabelos do pé à cabeça, dos pés à cabeça de muita gente envolvida com o tráfico na região central. Eu acabo de receber uma informação, por isso que eu chamei o Dionísio. Lembra da Nathalie, a garota de 14 anos? A família acaba de confirmar essa notícia. Infelizmente, essa garota foi encontrada morta. O que é mais chocante, nós já sabemos quem é o principal suspeito de ter tirado a vida da Nathalie. É uma pessoa muito próxima, alguém da família. Você não vai acreditar nisso. Eu volto com todos os detalhes. Eu tenho só um recado, gente. Não é intervalo, tá? É só um recado de 30 segundos e eu volto com essa história. Pessoal, a minha dica de hoje vai para um órgão super importante, o fígado. Às vezes a gente nem lembra dele, mas sempre que exageramos é quando ele mais trabalha. Nos finais de semana agitados é comum não cuidarmos da nossa alimentação. Quem não gosta da pizza em família, a feijoada com torresminho, o bar cheio de amigos... Todo mundo gosta de aproveitar o final de semana, é ou não é? Sabe o que ninguém gosta? Aquele enjoo, dor de cabeça, mal-estar. Tudo isso pode estar relacionado com o fígado reclamando. Sabe quem pode te ajudar nessas horas? Xantinon. Xantinon possui uma fórmula que ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura, melhorando o mal-estar, te ajudando a iniciar a semana. Xantinon é versátil e está disponível em 3 opções: comprimidos, solução e flaconetes. Então já sabe, curta os bons momentos e se o fígado reclamar, Xantinon pode ajudar.
Caso Nathalie, confirmada a informação. Fábio Linhares, uma pessoa muito próxima pode ter tirado a vida dessa adolescente de 14 anos. Isso, Passaia. Os parentes da adolescente Nathalie confirmaram para a nossa equipe que o corpo da jovem foi localizado numa região de mata em Nepomuceno, que fica a cerca de 50 quilômetros de distância do ponto onde a garota sumiu, também ali em Minas Gerais. A jovem estava desaparecida desde sexta-feira, ela saiu para ir na casa de uma avó, depois não foi mais vista. Tem um suspeito que foi preso, ele é ligado também à família. A Grace Abdul está a caminho da delegacia, vai trazer todos os detalhes. Ela que está na região, está acompanhando de perto esse caso, vai trazer então todos os detalhes de como a família localizou o corpo, o que aconteceu com essa adolescente e quem é essa pessoa que acabou presa nesse caso. Passaia. Ok, Grace, assim que você chegar eu volto com você. É de assustar porque um homem que olhava para adolescente de 14 anos com paixão, com admiração, ele já tinha falado para outras pessoas que ele admirava a Nathalie, mas ninguém imaginava que era esse tipo de admiração. E por não ser correspondido, ele acabou tirando a vida dela, é isso que aconteceu? A Grace tem muitas respostas para dar para a gente. A nossa repórter, olha, eu vou te falar, viu? Não é fácil seguir os passos da Grace Abdul, porque ela se envolve com cada história e quando ela chega parece que a notícia brota. A Grace Abdul é uma repórter que a gente sempre envia para registrar esses casos envolvendo desaparecimentos. E por quê? A Grace tem essa capacidade de conversar com as suas fontes, de fazer fontes facilmente. Uma mulher que inspira confiança quando você conversa com ela. E a Grace puxa uma ponta aqui, outra acolá, ela vai amarrando essas pontas e de repente ajuda a polícia a esclarecer crimes, como já aconteceu várias vezes. É a nossa repórter investigativa, mas não deixa de ser um ser humano, uma mulher com sentimentos. E eu sei que a Grace também está bastante abatida com essa notícia, porque ela conheceu a mãe da Nathalie, acabou criando um carinho muito especial por ela. E a Grace falava comigo pelo WhatsApp: Passaia, eu com uma esperança tão grande que a Nathalie seja encontrada viva. Sabe, eu não vou dizer para você que eu estou com um sentimento ruim ou não, porque nesse momento eu estou com tanta esperança. Eu me afeiçoei pela mãe, eu vi que a mãe está realmente abalada, um coração destruído, que eu não sei o que eu penso. Eu não consigo ter nenhum pressentimento nem nada. Eu só desejo que realmente a Nathalie seja encontrada. E foi. Só que não do jeito que nós gostaríamos, ela estava morta. Essa mulher foi assassinada de acordo com a polícia. Já, hein, Grace Abdul? Essa imagem é gravada com a mãe. Já, a Grace Abdul vem ao vivo para conversar com a gente. Bernardo Armani, estou com você aqui em São Paulo. E esse policial, o Fernando, investigador da Polícia Civil, desaparecido desde o último domingo, Bernardo. Passaia, olá para você, olá a todos que nos acompanham. A Polícia Civil, olha, mobilizada bastante, viu, atrás desse colega investigador, ele que tem 41 anos, o Fernando Silva, atua na delegacia de número 28, na região da freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, e foi o pai dele que comunicou esse desaparecimento e registrou isso na delegacia. Disse que o filho saiu de casa na noite do último domingo, por volta de 10 horas da noite, e saiu com o carro. Pouco depois mandou uma mensagem também, seria uma mensagem de áudio para o celular do pai. O teor dessa mensagem ainda não sabemos, viu, Passaia? Mas isso tudo foi revelado à polícia, que está agora juntando todas as pistas para chegar até o encontro desse colega investigador. O que também a polícia conseguiu apurar é que o carro dele, pouco depois dele sair de casa, inclusive horas depois, foi encontrado também na zona norte de São Paulo, no bairro de Perus. Estava estacionado e trancado. Esse veículo já passou por perícia e é uma perícia que pode revelar muitas coisas para a investigação. O que tinha dentro do carro, talvez digitais, e onde possa estar o Fernando. Uma coisa também que a polícia ainda está tentando confirmar e analisa com muita cautela, viu, Passaia? É uma informação de que o celular desse investigador teria emitido sinal pela última vez em uma comunidade da zona sul de São Paulo, a comunidade de Paraisópolis, a segunda maior da capital paulista. Então a polícia tentando juntar essas informações do que pode ter acontecido com esse investigador da Polícia Civil de 41 anos, o Fernando Silva, atuava na zona norte de São Paulo. O pai dele muito preocupado, pois ele vivia junto com o pai na mesma casa. Inclusive o pai viu ele deixando a residência na noite do último domingo e foi o pai quem comunicou à polícia do desaparecimento desse investigador, Passaia.
Obrigado por enquanto. É um policial, portanto, que está desaparecido. Existem muitas buscas sendo feitas e você pode ajudar com muitas informações. Você pode ligar para o 190, 181 ou pode conversar com a gente pelas redes sociais. Este é o policial que está desaparecido. Eu vou conversar agora com o Fábio Rosa. Tem imagem? Puxa vida. E ela acabou morrendo. Essa história aqui da mulher. Ela foi encontrada morta pela própria filha. A filha encontrou essa mulher morta. E a filha, a polícia desconfiam que ela foi morta pelo atual companheiro, essa Rosângela, uma mulher que tinha 33 anos. Fábio Rosa, estou indo ao vivo com você. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos. Caso que está mobilizando aqui a polícia da região de Marília, caso registrado em Paraguaçu Paulista. Até então, a pacata Paraguaçu Paulista, aqui no nosso centro-oeste paulista. Como você bem adiantou, infelizmente, a Rosângela, que tinha 33 anos, foi cruelmente assassinada e o principal suspeito é o atual companheiro dela. Esse caso, Passaia, foi descoberto pela própria filha da vítima, de apenas 15 anos. Ela que, quando chegou em casa, encontrou a mãe já morta sobre a cama. A Rosângela, que foi morta com várias facadas e, como eu disse, o principal suspeito, o atual companheiro dela, está sendo procurado pela polícia. Desde o momento do crime, não há nenhuma informação com relação a ele. A família falou pra gente, Passaia, que esse casal já estava se relacionando há pelo menos 3 anos. É o segundo relacionamento dela. Inclusive, a adolescente que encontrou a mãe morta, ela é filha do primeiro relacionamento da Rosângela. A família disse que desde o início, o relacionamento da Rosângela com o Maciel foi um relacionamento bastante complicado, viu, Passaia? A família, inclusive, estava tentando, ajudar a Rosângela, mas ela insistia nesse relacionamento. Inclusive, nossa equipe conversou com um irmão da vítima que disse aí que ela era submetida, inclusive, a cárcere privado. Ocorre o seguinte, esse casal se mudou recentemente, coisa de 3 dias, para essa casa lá em Paraguaçu Paulista. E os vizinhos disseram, Passaia, que desde então, esses 3 dias foram 3 dias muito conturbados lá. Eles escutaram muitas brigas, muitas discussões, inclusive na noite do crime aí. Disseram que o casal discutiu a noite inteira, Passaia. E aí, infelizmente, quando a filha chegou, já encontrou a mãe morta. O Maciel, então, de 47 anos, atual companheiro, é o principal suspeito. Ele saiu de moto logo após o crime e está sendo procurado pela polícia. Nós estamos, inclusive, nesse momento, na Delegacia Seccional de Polícia aqui de Marília, que é a maior cidade da região, tá ok? Que é onde as investigações vão ser centralizadas a partir de agora. Volto com você, Passaia. Fábio Rosa, muito obrigado. Eu estou com a imagem ao vivo agora da Cracolândia. Atenção, porque eles começaram a sair do local. A Polícia Militar também está por ali. Segurança reforçada agora. Eu estou vendo escudos da polícia numa outra câmera. É o choque da PM ou não, Dionísio? Não, é a Guarda Municipal. Isso, Guarda Civil Metropolitana, viu, o Passaia? São as equipes da IOP, Inspetoria de Operações Especiais da GCM, que nesse momento aí utilizam os escudos balísticos, armas preparadas, inclusive com bombas de efeito moral. Movimentação, eles orientam os usuários a sair daqui, mas houve uma certa resistência por parte deles, viu, o Passaia? Normalmente eles se deslocam naturalmente, hoje houve uma certa resistência, por isso as equipes estão aí com seus equipamentos completos de proteção. Agora, pessoal de moto da GCM passando nesse momento aqui para justamente acompanhar essa movimentação, para evitar cenas de vandalismo no centro de São Paulo, para justamente trazer... Vou até aumentar esse número, vou dizer um número aqui, tá, Passaia? Não quero aumentar na realidade, mas disseram pra gente em torno de 200 pessoas, tem muito mais aqui. Algo em torno de 500 ou mais que nesse momento se desloca aqui pela Rua dos Gusmões e causa tensão no centro de São Paulo, porque o comércio termina amedrontado. O comércio já está perto de fechar, mas quem ainda está de portas abertas fica...
GCM estão aqui no local, Polícia Militar está um pouco mais acima e durante esse trajeto a gente sabe que existe um trabalho de investigação feito pela Polícia Civil para justamente tentar localizar outros braços de traficantes que terminam substituindo aqueles que foram presos pelo 3º Distrito Policial. E a partir daí, nessa grande movimentação, para evitar justamente que esses traficantes consigam sair do grande meio aqui dessa multidão, é feito um trabalho de investigação para retirar, pinçar essas pessoas daqui. E você percebe aí que muitos usuários, viu, passar essa, não querem sair da Rua dos Protestantes nesse momento, se recusam, terminam agredindo verbalmente os guardas civis metropolitanos e isso muitas vezes termina aí gerando aquela cena de conflito que os comerciantes têm muito medo, que é justamente o momento em que eles tentam invadir comércios aqui da região. Mesmo os comércios que já fecharam as portas terminam sendo depredados. E para garantir que isso a segurança das pessoas que estão dentro do fluxo de dependentes químicos, quanto daqueles que passam pela região nesse momento e terminam assustados com toda essa movimentação, viu, Passaia? Você percebe aí, alguns conseguem levar a carroça que eles terminam trazendo para dentro do fluxo, eles utilizam esses equipamentos. Aqui na frente existem alguns pontos de reciclagem. Oi, Passaia. É uma imagem de uma fumaça muito preta. Essa fumaça preta significa que ela não foi controlada. A fumaça, quando começa a ficar branca, é porque tem água, uma mistura de água, os bombeiros já chegaram. Aí não tem controle algum. É uma barricada, é uma via que foi interrompida, é isso? Tem algum protesto por ali, Fábio? É uma manifestação, Passaia, que está acontecendo neste momento na Marginal Tietê, altura da Freguesia do Ó. A gente percebe que tem algumas faixas que estão interditadas na pista local. Os motoristas passam com bastante cuidado, bastante dificuldade em apenas os pneus, latas de lixo também foram incendiadas, pessoas com camisetas brancas, com cartazes. A gente está levantando agora o motivo dessa manifestação, informação que acabou de chegar, o nosso helicóptero acabou de ir para lá, então você que vai passar pela Marginal Tietê, altura da Freguesia do Ó, muito cuidado, muita atenção, porque o trecho está interrompido com essa manifestação. Que não é legal, politicamente incorreto. Então, antes de nós sabermos o que nós temos ali naqueles cartazes, vou tirar a imagem do ar, vou pedir para o comandante dar uma aproximada para você ler fora do ar aí, tudo bem, Zamataro? Aí você me fala, só para a gente tentar entender que protesto é esse. E está complicando a vida, obviamente, de quem mora aqui em São Paulo. E complica demais, complica muito. Nós vamos saber que protesto é esse, vamos informar você, mas a informação mais importante é saber que o trânsito agora, no final de tarde, nós não chegamos nem às 18 horas ainda, então daqui a pouco é o horário de pico, o rush, na verdade, já até começou. E para quem vai voltar para casa para iniciar, meu amigo, o final de semana tá russo. A coisa não tá fácil, não. Como é que é, Zamataro? A polícia foi acionada, é isso aí. Ô, Fábio, a polícia já foi chamada ali para o local. Isso mesmo, Passaia, a polícia foi chamada, está a caminho para o local, porque da última vez que teve manifestação nessa região, teve muita confusão, então a polícia teve muito trabalho, está indo neste momento justamente para tentar entender essa manifestação. A gente viu ali uma placa escrito Justiça, então a gente vai entender o motivo dessa manifestação, mas a polícia está indo para lá a caminho, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, porque tem um fogo muito alto aí, Passaia. A gente vê que o fogo está muito perto, inclusive, da rede elétrica, colocaram fogo em pneus, também colocaram fogo em lixeiras, então o Corpo de Bombeiros também foi chamado. A polícia chega para negociar, para acompanhar a manifestação e os bombeiros também chegam para acompanhar, porque esse fogo pode se alastrar. A gente vê ali, ó, os carros passando muito perto dessa barricada, muito perigoso, apenas uma faixa liberada, então o motorista tem que passar com muito cuidado, muita atenção, polícia chamada, Corpo de Bombeiros também se deslocando para o local na Marginal Tietê, altura da Freguesia do Ó, Passaia. Pois é, e esses pneus que estão ali sem queimar ainda, já vão começar a pegar fogo. É muito arriscado isso aí. Sabe aquele carro que às vezes está com vazamento de combustível? Aí você passa aí do lado e quantos carros não estão assim, né? Às vezes o motorista nem sabe, passou em algum lugar, ou está vazando aquele combustível por causa de um fluido que tem na roda, não precisa ser necessariamente do tanque. Mas se for do tanque é pior ainda, e você passa por ali, pula qualquer estilhaço, qualquer faísca e o carro pode começar a pegar fogo.
nós estamos vendo um perigo enorme agora, enorme. E já aqueles outros pneus que ainda não pegaram fogo vão começar a queimar também. Como é que os veículos vão continuar passando? Olha lá, eles estão vestidos de branco, com camisetas brancas, pedindo por justiça. Eu fiquei entendendo aqui que pode ser por algum crime, que estão pedindo providências de alguma investigação, mas nós ainda não temos essa certeza. Mas parece que foi algum crime praticado aí, viu, PC? Pois é, seja o que for, olha isso aí. Seja o que for, passageiro, não justifica isso. Nós estamos começando o horário do rush. E além do horário do rush, que é característico na nossa cidade, São Paulo, esse horário aqui, são praticamente 18 horas já, tem muita gente deixando a capital. Que esse trecho aí da Marginal é justamente o que dá acesso à rodovia Castelo Branco. Então vai ser um estrago no trânsito com grandes reflexos terrível. Agora, justiça contra o quê? Seja qual for o motivo pelo qual se diz que isso aí é protesto, não se justifica. Não é colocando fogo em pneus na Avenida Marginal que você vai resolver qualquer tipo de problema, passar. Você não consegue pedir justiça sendo injusto com outras pessoas. É injusto para as pessoas que precisam agora enfrentar o trânsito, voltar para casa, iniciar o final de semana. Com estas pessoas, é injusto fechar a via nesse momento, né? Olha lá aquela faixa maior, aquela branca, né? Essa imagem agora, que mostra essa faixa um pouquinho mais branca, essa aí dá para observar que eles estão pedindo por justiça. Olha esse trânsito agora. Comandante, abre um pouco para a gente aí, o comandante do helicóptero da Record. Eu quero saber nessa bifurcação como é que está o trânsito agora. Imaginava, Fábio? Situação bem complicada, passar. Nesse momento, de acordo com a CET, já são 626 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Então, o motorista que vai passar pela Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, zona sul de São Paulo, vai encontrar a pista local interditada, apenas uma faixa ali liberada, passando com muita dificuldade o motorista ali. A gente percebe a grande fila de carros, de motoristas esperando para passarem por ali, por esse ponto e seguirem viagem, já que, como o Percival disse, é uma via muito utilizada em direção principalmente ao interior de São Paulo, Passaia. Olha, e é ruim até para os bombeiros chegarem, né? Porque eles já foram acionados, a Polícia Militar também, mas você observou agora a lentidão que está ali, como é que eles vão chegar tendo de enfrentar tudo isso. A partir de agora, algumas regiões do Brasil vão ficar com a versão local do Cidade Alerta. Você que continua com a gente aqui em São Paulo, esse protesto aí, o Percival já falou muito bem para esse protesto nada, né? Isso aí é um ato de vandalismo, porque você está sendo injusto. Eles estão pedindo por justiça. Mas como é que você vai pedir justiça sendo injusto com quem precisa passar? O trânsito costuma ser bem maior, sexta-feira às 6 horas da tarde. Parece que eles aproveitaram, eles esperaram dar esse dia, que é o de maior movimento para fazer o protesto, Percy. Opa, chegou a polícia no local ali, Fábio? Chegou sim, Passaia. A gente já vê os primeiros homens da Polícia Militar ali no local, já começando a organizar a questão do trânsito, polícia na região, e a gente sabe também que mais reforço já foi chamado. Daqui a pouco eles começam a conversar com os manifestantes, tentam negociar a liberação da via, porque a gente sabe, né? A polícia chega, tenta contornar a situação, conversa e pede para que os manifestantes liberem a via, liberem a passagem. Então a gente vê aí um grande fogo, muita fumaça, os manifestantes no meio da pista, e a polícia já chegou ali na região, na freguesia do Marginal Tietê, Passaia. Tem um protocolo da Polícia Militar que diz que você nunca pode enfrentar uma multidão, por mais que seja um protesto pacífico, com um número menor de policiais do que o de manifestantes, a não ser que seja a tropa de choque. Daí o choque tem condições de enfrentar um número bem maior. Mas nesse caso aí, se chegaram apenas 2 policiais, eles vão monitorar o trânsito. Ninguém chegou sequer para conversar com os manifestantes, porque a prioridade agora é orientar o trânsito, né, Percival? Pois é, e a Polícia Militar se vê obrigada a agir, porque a Polícia Militar não pode, de jeito nenhum, ficar sem desobstruir a pista. Não se pode, ninguém tem o direito de fazer isso. O que você imagina seu direito termina exatamente onde começa o direito do outro, no caso dos outros. Uma população inteira
não pode de jeito nenhum ser prejudicada dessa maneira. Você quer reivindicar, tem um lugar adequado, tem um lugar certo. Evaldo. Agora, escolher um horário estratégico para fazer isso e prejudicar a população de toda a cidade é inadmissível. A polícia vai ter que agir sim, passar. O Percy, doutor Ivaldo agora está falando, é sobre o policial desaparecido em Zé Mataram. Também, doutor Ivaldo, divide, continua, por favor. Continua com essa imagem do protesto, eu quero ouvir a doutora Ivaldo. Ela chama a imprensa agora. Doutora, o microfone está aberto aí. Que ele foi a Paraisópolis, né, na comunidade Paraisópolis. Falando do policial desaparecido, Passaia. E que ficou lá por determinado tempo, aproximadamente umas 4 horas. E o carro depois é localizado nas proximidades de Perus ali. Nós não achamos o celular, a gente não tem nada no carro, são só as digitais dele, as que foram colhidas ali são digitais dele. Um possível trajeto e variando os trajetos para ver se nas câmeras a gente vê se também algum carro acompanha, alguma moto, se tem alguém com ele dentro do carro, o que é pouco provável porque a gente não achou digital, mas vai que tem alguém. E o que ele estava fazendo lá na Paraisópolis, o que nós temos por um informante aí que não quis identificar, é que ele estava num baile funk lá e falava que era a polícia. Bastante, né? Você vai num baile funk com uma funcional falando que é polícia, e se ele estava... Pode sim ter acontecido alguma coisa com ele. Estamos ainda eu já pus mais pessoas, tá? Já estou com 2 equipes, a gente está atrás disso desde o início. Por enquanto eu estou tratando ele como pessoa desaparecida. Mas eu já estou também com uma outra equipe aí procurando por eventual que ele seja encontrado morto ou alguma coisa assim. A carteira funcional. Não, tá? Mas o que acontece, como ele trabalhava no 28DP, nós falamos com a doutora Cristiane lá, delegada, e ele estava em férias desde o dia 3. Então, eles também foram procurar quando souberam Porque, na verdade, o desaparecimento é feito quando o carro é encontrado. Porque chamam o pai falou, olha, eu não consigo falar com ele. E nós falamos com ela, falamos com o investigador, o seccional, a quarta seccional, o doutor Ronaldo, nós trocamos todas essas informações. Então, eu não tenho conhecimento, até agora, que tenham encontrado a funcional. O que a gente tem é isso, nós estamos trocando informação, aonde ele estava em Paraisópolis, exatamente, aonde que o carro dele ficou, se foi visto, se tem câmera lá, estacionou, por onde ele entrou, por onde saiu. Então é isso que eu estou com os investigadores na rua e a gente vai fazer no final de semana também, porque ninguém desaparece assim, né? Doutora, ele teria feito um post, né, em rede social no fim de semana, você sabe de alguma coisa assim? Me fala, eu não vi, tá, mas alguém falou. E mais uma coisa também, ele fez Uber dia 13, um dia anterior, né, com um ou outro aí, né, passageiro dele, que ele estava normal, tá? A própria Uber informou que não tinha reclamação, que não tinha nada, que ele estava trabalhando normalmente. No dia 13 ele trabalha muito. Afastado das funções, tem alguma informação ou ele trabalharia normalmente? Olha, ele estava em férias e o que a gente sabe é que ele estaria afastado das funções para fazer um tratamento psiquiátrico, tá? Tanto que não estava portando arma, tá? Arma policial da ele tira férias, mas ele também podia ter uma licença médica, né? Podia tirar mais alguma coisa. Mas até então, vários aí conhecem ele, sabem que ele estava com um problema psiquiátrico, alguns colegas que já trabalharam com ele. Que ele foi para Mongaguá, não avisou ninguém, desligou o telefone, tal, mas foi localizado. Isso aconteceu mesmo. Mas foi essa vez só, então.
Tá? Agora, falar com familiares e a gente vai continuar procurando. Por enquanto, nenhuma imagem dele saindo do carro ou lá próximo da comunidade, não? Então, a gente não conseguiu. Não conseguiu, mas a gente não vai desistir, persistir. Tem que ter, né? Tem que ter, porque sempre todo mundo tem uma imagem lá, uma câmera, isso é, tá bom? Nós ainda não conseguimos. Doutora, para fechar rapidamente, outro caso que chamou muita atenção, são dois, na verdade, né? 2 pessoas carbonizadas essa semana. Seria um homem e uma mulher, em princípio, pois a senhora... para ajudar nessa identificação, mas vocês já receberam algum contato de parentes dessas pessoas que diriam já, olha, eu acho que é a minha filha ou a minha prima que está sumida? Algum contato de parentes desses 2 corpos, dessas 2 pessoas encontradas? Não, porque tá muito difícil mesmo da identificação dos corpos. Então, a gente vai contar aí com alguns detalhes, né? Tá muito queimado, né? Pensamos até na possibilidade pensamos, né? Será que alguém profanou aí um túmulo, tirou um corpo e pôs fogo, né? A gente chegou a pensar nisso. Então, porque tem... por conta de nós não identificar direito ali marcas de violência anterior, né, ao ser carbonizado. Agora, a mulher tá bastante difícil de identificar. Tá, embora tenha um nome, a dona do carro, não dá para falar que é ela. E essa dona do carro, o nome dela no veículo, está desaparecida até o momento? Até o momento, a família, pelo menos, não falou nada com a gente. A gente está agora tentando contato com familiares, né, para ver. Mas a antropologia já está bastante adiantado para ali necessárias, né, para a gente divulgar. Tá bom? Oficialmente, então, não tem nenhum registro de boletim de ocorrência de pessoa desaparecida em nome dessa mulher que seria a dona, ou está com o nome vinculado ao carro? Não chegou ainda, tá? Até porque foi ontem, né? E aí está trabalhando. Então, talvez com a divulgação agora e o encontro desse carro, que a gente tem um horário, né? O carro, alguém aciona a polícia militar, 22 horas, a polícia vai para o local, mas o carro está muito... Não sei se você chegou a ver, né? Mas o carro foi bem destruído e o corpo dentro também. Foi mais ou menos o que aconteceu com o empresário italiano, que a gente não tinha, embora o carro estivesse no nome lá, para identificá-lo foi necessário a antropologia para ver um pino que ele tinha no braço, né? Que ele caiu da moto, fez um trabalho. O pino tem uma numeração, foi rastreado e pelo pino nós soubemos que foi colocado no paciente tal. E aí conseguimos outras características. Mas aí no caso dela, por enquanto, não tem. A gente vai estar tentando a arcada dentária e a antropologia tentando outras detalhes ali no corpo que estão sendo vistos, né? Para a gente conseguir identificar. Mas estamos aí com... A nossa angústia aí é saber exatamente o que aconteceu com o investigador, não só por ser policial, né? Porque mataram um policial dentro da comunidade Paraisópolis, né? O que foi que aconteceu, tá bom? Mas a gente está empenhado nos outros. Todas as equipes da DH estão... a pressa é nossa em identificar os corpos. Tá bom? Muito obrigado à doutora Ivalda Leixa, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de São Paulo. A polícia empenhada em todos esses... Está o colega investigador da Polícia Civil, o Fernando Silva. Passaia. Ok, agradeço à doutora Ivalda. Existe um investigador que está desaparecido. Uma das suspeitas é de que ele pode ter ido até um baile funk. Estava com distintivo, imagine isso. O cara estava lá com a identificação de policial.
E se ele tomou algum remédio forte, bebeu e de repente ele começou a contar a vantagem. É uma das possibilidades que foram levantadas agora pela investigação. Nós continuamos em cima dessa história e mostramos também para você ao vivo esse incêndio, esse protesto que aconteceu na Marginal. Está acontecendo ainda. Os bombeiros chegaram e apagaram o fogo, mas os protestantes continuam ali, ô Fábio. Como a gente disse, Passaia, os bombeiros foram chamados, chegaram no local, estão ali, ó, estão apagando o fogo ainda. 2 focos com fogo que foram colocados na Marginal Tietê, à altura da ponte do Piqueri. A gente vê o trabalho do Corpo de Bombeiros para tentar apagar esse fogo, só que os manifestantes continuam ali, Passaia, ali estão com faixas, pedindo justiça. Estamos ainda tentando levantar aí o motivo dessa manifestação, mas os manifestantes estão ali, continuam e podem colocar fogo novamente em outros pontos a qualquer momento. Justamente por isso que a polícia continua no local, o Corpo de Bombeiros também continua ali no local para acompanhar essa manifestação, que por hora está sendo controlada pelo Corpo de Bombeiros, mas existe esse risco. Ó, o caminhão do Corpo de Bombeiros está ali fechando completamente a pista local da Marginal Tietê no sentido acompanham também os manifestantes que continuam ali, eles prometem não arredar o pé, Passaia. É por isso que tem congestionamento, engarrafamento, paralisação aqui em São Paulo. Ou é por causa de um acidente, ou então é por causa de um protesto. Capitão Felipe dos Bombeiros, do Copom, da Polícia Militar. Capitão Felipe, conheço o Capitão Felipe, já visitei o Copom, já conversei com ele. Trabalhador sensacional, militar dos bons, hein? Ô, capitão, e o protesto aí? Boa tarde para o senhor. Bom, Passaia, boa noite. Obrigado pelas palavras elogiosas. Sim, tivemos a honra de tê-lo aqui conosco no Seconsoc, o Centro de Comunicação Social. Sim, essa ocorrência, nós estamos atuando, né, tanto no âmbito de polícia quanto no âmbito do Corpo de Bombeiros, para poder restabelecer a ordem. Então, chegou a informação para o Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, que havia essa manifestação. Até o momento não está claro a motivação desse protesto. Teria sido detalhamento da motivação das pessoas que estão se manifestando. O certo é que eles acabaram colocando essas barricadas com fogo, né? Numa sexta-feira, uma via de grande movimento, causando prejuízo para muitas pessoas. O direito de se manifestar é lícito, né? Mas quando atrapalha a vida de outras pessoas, coloca em risco a vida de outras pessoas, a polícia tem que agir rapidamente como agiu para restabelecer a ordem. Então, a equipe de policiamento local está presente e, como a gente pode ver no canto direito da tela, o nosso Corpo de Bombeiros da Polícia Militar já interveio rapidamente para conter as chamas e poder fazer a liberação da via. Quando acontece isso, capitão, não há necessidade de prender alguma pessoa, certo? Então, cada ocorrência acaba tendo uma dinâmica diferente, né? Obviamente, as equipes policiais que estiveram presentes logo no começo lá, observaram a situação, adotaram as providências necessárias. Não temos a confirmação de presos até o momento, mas dependendo da proporção de ações que as pessoas adotem num ato como esse, obviamente, restando responsabilidade, deve ser presas sim, conduzidas para que respondam pelos seus atos. No caso, se houvesse alguma resistência ou algum desacato, aí essa pessoa poderia até ser presa. O helicóptero Águia foi chamado. Foi para essa ocorrência também? Olha, Passaia, está com aquele equipamento que a gente chama de Night Sun, né, que é um forte holofote, para auxiliar dar o apoio às equipes de terra. Nós estamos observando essa imagem aqui ao vivo do lado direito, é o helicóptero da Polícia Militar. E o capitão já até falou o nome do equipamento. Repita, por favor, capitão. É um termo em inglês, né? O Night Sun, seria o sol da noite, né? Por conta do forte raio de luz aí que é utilizado. Sun. Night Sun. Olha isso. Sol noturno, sol da noite. E isso tem uma porta. Os espectadores devem ter observado em seus bairros, né? Não é incomum equipes do Águia, né? Do Comando de Aviação da PM, com esse equipamento noturno em apoio às equipes durante atendimento de ocorrências.
pode ser usado nessa ocorrência que nós estamos vendo aqui agora, mas quando tem algum bandido que sai escondido na mata ou entre os prédios, eu imagino que isso aí ajuda de... Night Sun, temos equipamentos também que fazem detecção por calor, né? Então, às vezes em regiões de mata, que mesmo com a luminosidade fica difícil para identificar, esse detector de calor também auxilia as equipes a identificar criminosos escondidos e dar esse suporte, né? Localizar pessoas perdidas em mato, tem várias utilizações. O comandante, o próximo passo agora que o fogo foi apagado, aqui do lado esquerdo é uma imagem gravada, agora há pouco, aqui do lado direito, imagem ao vivo do helicóptero da polícia. O trabalho das equipes é garantir a fluidez, né? Como eu disse, é uma via de grande movimento. Qualquer intervenção numa via como essa, além do transtorno que causa às pessoas, tem o risco dos próprios manifestantes que eventualmente estejam na lateral da via de serem atropelados, causar um acidente, né? Prejudicar mais ainda a vida dos motoristas aí e se prejudicarem, né? Então, o trabalho agora é manter a fluidez da via, manter a segurança, né? E evitar que ocorra nova intervenção como essa que ocorrida agora há pouco. Capitão Felipe, obrigado pelas informações, conversando ao vivo aqui com o Cidade Alerta. A Record gosta muito do senhor, capitão. Sempre disposto a falar. Forte abraço, estamos à disposição. Bom serviço a todos. Fábio, estou vendo agora o trânsito fluindo, só para eu ir para a próxima notícia, agora que o trânsito começou a ser liberado, né? Mas devagarinho. Vai ter que ter paciência o motorista, porque até a coisa normalizar vai demorar um pouquinho, Fábio. Na pista central e na pista expressa, o trânsito está fluindo melhor. Quem está passando pela pista local vai encontrar ainda esse ponto de congestionamento a partir da ponte do Piqueri. Subir aqui para mim, foi enterrado agora há pouco o corpo daquele personal trainer, o Aleph Vogado, de 27 anos. A família ainda não tem pistas e quer respostas de porquê esse rapaz foi morto. Manuel de Oliveira, inclusive, acompanhou tudo o que aconteceu. E aí, Manuel, boa noite para você, querido. Dia triste, viu, Passaia, para os familiares e também para os amigos do Aleph Vogado, o personal de 29 anos de idade. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Cidade Alerta. A equipe da Record TV acompanhou de perto esse dia tão triste, tão desesperador para a família e também para os amigos do personal. O sepultamento do Aleph, ele aconteceu ali por volta de 2h30 da manhã no cemitério de Taguatinga, Passaia. Taguatinga fica a cerca de 40 quilômetros aqui da área central de Brasília. Muitas pessoas estiveram presentes, cerca de 400 pessoas se despediram, deram o último adeus ao personal trainer. Um detalhe, Passaia, chamou bastante atenção, até nos emocionou. Ali no momento do sepultamento, a mãe do personal, ela levou as mãos à cabeça, Passaia, e aos prantos disse o seguinte, abre aspas, "Por que mataram você, meu filho?" Fecha aspas. Então foi de muita emoção, muitos pedidos de justiça, até porque até agora ninguém sabe por que esse crime brutal aconteceu aqui no Distrito Federal. Vale lembrar que a Polícia Civil do DF, o Passaia, está em cima do caso, os policiais estão nas ruas, mas até agora ninguém foi preso. Então a família busca respostas a todo momento. A polícia está tendo muito cuidado, mas a gente sabe, nós da Record TV que estamos acompanhando esse caso de perto, a gente sabe que as investigações estão avançadas, porém o delegado ele não se pronuncia para não atrapalhar justamente essas investigações. A gente lembra o pessoal de casa tudo o que aconteceu aqui no Distrito Federal, mais precisamente ali na região administrativa de Ceilândia, que é a maior área do Distrito Federal. Tudo isso foi na última quarta-feira, Passaia, ali por volta de 6h40
9h40 da noite. O Aleph estava em casa juntamente com a esposa e com o filho de apenas 5 anos de idade. Estavam todos tranquilos quando, de repente, ele recebe uma ligação misteriosa. Uma pessoa pediu para que ele saísse ali na porta da casa. Então, o Aleph saiu, ele andou por alguns metros e se deparou com um carro vermelho. E segundo várias testemunhas, nós conversamos com vários moradores ali da região, essas testemunhas disseram que era um carro vermelho, que dentro desse carro havia 3 pessoas. Eles conversaram com o Aleph durante 10 minutos e logo depois 9 disparos foram dados. Essas 9 balas, infelizmente, atingiram o personal de 29 anos de idade que morreu no local. Logo em seguida, os suspeitos, eles fugiram e estão sendo procurados, então, pela polícia aqui do Distrito Federal. O que chama a atenção nisso tudo, a crueldade, Passaia, e também o motivo, né? Até agora ninguém sabe por que fizeram isso com o personal trainer, mas é claro, a reportagem do Cidade Alerta segue acompanhando tudo de perto e a qualquer momento eu volto com novidades para você e para todo mundo que está em casa. Manuel, obrigado por enquanto, e você disse bem, né? A qualquer momento uma novidade pode chegar, porque assim, a polícia investiga e ela consegue descobrir. Foi mais ou menos, viu, Manuel, o que aconteceu com a menina Nathalie, de 14 anos. O corpo dela foi encontrado. A polícia começa a investigar e descobre que uma pessoa muito próxima é a principal suspeita de ter acabado com a vida da garota. Tá confirmado já? É tão difícil acreditar nessa história, mas ela é real. Me dá o vídeo da prisão aqui agora. Já que nós temos a confirmação, por favor. A polícia prende o marido da irmã da mãe da Nathalie, o tio da menina. Minha gente, ele era companheiro da tia da Nathalie. Ele estava com a mulher que é irmã da mãe da Nathalie. Mas ele não queria a tia, ele queria a sobrinha. Que história é essa, Grace Abdu? Tão difícil de contar, mas tão real, hein, Grace? Boa noite. Boa noite, Passaia. Boa noite a todos. Estamos aqui nesse momento importante para a investigação. Eu acompanhei lá dentro agora, ao lado do delegado, Dr. Gustavo, a conversa dele com a Natânia, a mãe da Nathalie. Eu pude ouvir a conversa, eu vou reproduzir para vocês. A mãe já está sabendo, está muito abalada. Ela queria muito vir aqui até a delegacia, mas o delegado que assumiu o caso, que está agora se preparando para passar as informações mais importantes de como foi o desfecho dessa história, esse desfecho trágico, muito triste para a família e para todos que participaram de alguma forma dessas buscas, dessa investigação. Nesse momento, a movimentação da Polícia Militar aqui de Nepomuceno, que conseguiu localizar o corpo da menina no local, na casa, na chácara ali, na área rural, onde o Matheus, de 24 anos, morava com a tia da Nathalie. Essa tia dela, que tem 19 anos, são apenas 5 anos de diferença de idade entre uma e outra, e por isso a Nathalie era amiga da tia, conviviam, e esse homem, o Matheus, tinha convívio com a família nos últimos 4 anos. A família desconfiava, Passaia, da reação, da movimentação do cunhado da mãe, porque ele levou a família até o mercado, no carro dele preto, o carro preto que estava sendo investigado, e ele teria voltado para a casa da família, como nós noticiamos em primeira mão aqui no Cidade Alerta, essa informação. Havia algo estranho nessa história, que ele teria voltado para a casa da família exatamente no momento em que a Nathalie sumiu entre a porta da casa dela e a porta da avó, que fica exatamente uma ao lado da outra. Então, ele teve contato com a Nathalie, provavelmente nesse momento, é o que ele deve explicar para a Polícia Civil. O delegado aqui também de Nepomuceno está
amparando, aí dando esse respaldo para o doutor Gustavo, que está aqui conversando com a equipe de investigação. Vou tentar falar com ele aqui. Doutor, a gente está ao vivo no Cidade Alerta. Se o senhor puder, por favor, dá uma palavrinha conosco. Boa. Doutor Gustavo vai passar informações em primeira mão para nós. Doutor, muito importante, um dia o senhor esteve, nós estivemos ontem juntos, o senhor deu entrevista, passou poucas informações ali, mas deu a nos a entender que tinha algo muito próximo. O que o senhor acreditava nessa fase da investigação e como foi agora com o Matheus? Eu vi ele lá dentro, algemado, ali, cabeça baixa, tentando se esconder, mas a gente já sabe, o rosto dele é sabido, esteve na delegacia, nós encontramos ele ontem. Como que foi de ontem para cá? Agora, o mais importante, doutor. Agora é o desfecho desse caso, né? Graças a Deus, fechando com e a nossa preocupação era encontrar, né? Viva ou morta. A gente sabia desde antemão que a chance dela estar viva era muito pequena, né? A gente chegou até a conversar sobre isso, e desenrolou, né? A investigação estava fechada, o autor era claro, mas, como eu disse, o tempo da investigação demora um pouco mais. Mas hoje, por que de hoje, né? Talvez seja essa a grande pergunta. Até a Polícia Militar, que vinha trocando informações com a gente também, né, com o seu trabalho, recebeu uma informação de que esse autor tensionava sumir com o corpo, né? Colocando fogo, mudando o local e poderia ainda atrapalhar mais, né? Então, deslocou, a Paisana, inclusive, a Polícia Militar, deslocou uma viatura, conseguiu localizar o autor e ele, né, confrontado com as informações que já tinha, indicou o local onde ele enterrou e era na propriedade onde ele mesmo trabalhava. Ah, na propriedade que ele trabalhava. Fica próximo à região onde ele morava com a Cassiane. Ele tem até uma tatuagem no peito ali com o nome da companheira dele, a tia da Nathalie, que infelizmente ele assassinou. Ele é trabalhador rural, né? Trabalhava nessa fazenda, lá, e possivelmente... E por que eu falo possivelmente? Porque ele ainda vai ser ouvido formalmente, né? Ele já passou as informações para a polícia, foi ali que ele executou, né, a vítima e escondeu o corpo cerca de 800 metros a 1 quilômetro para trás, né, numa mata, próximo a uma mata, e depois ele indicou o local onde ele escondeu e foi localizado. Aí a Polícia Militar chamou a equipe da Polícia Civil, a perícia, né, o corpo já foi encaminhado para o IML de Lavras, né, porque Nepomuceno, embora contíguo com Três Pontos, ele pertence a uma outra regional. Nós, a Regional Varginha, e eles a Regional Lavras. Doutor, ele confessou o crime? Ele confessou e indicou, inclusive, o local onde ele escondeu. E essa era a nossa maior preocupação, né? Que a gente não encontrasse essa pessoa. Inclusive, teve todo esse cuidado. E, por isso, a delonga do tempo também. Senhor, a equipe de investigação, então, já sabia que Nathalie poderia estar ali naquela região, enterrada, morta? Não, o local onde ela estaria, não. A gente não tinha essa informação aconteceu hoje. A gente suspeitava, né? E como é muito grande a extensão territorial, por isso que a gente acabou não fazendo uma diligência mais completa, né? Mas a informação hoje da Polícia Militar foi muito precisa, uma diligência muito pontual, né? Que auxiliou com essa informação de que ele daria um fim nesse corpo, né? Ele achou que escondendo já estava bom, mas ele percebeu que a investigação e as polícias, inclusive militar, foram chegando mais próximo dele e ele tensionava botar fogo nesse corpo, inclusive, e aí foi necessária essa ação mais rápida, né? Mas durante a investigação foram demandadas cautelares, junto ao juízo, então já estava bem fechado, né? Tanto que a investigação agora praticamente se encerra, ficando um único ponto, né, pendente de comprovação, que é a questão do estupro, né? Porque a informação, ele confirma a questão do sexo, né? Mas aí a análise pericial do corpo, né, por médico legista, vai indicar se houve uma lesão sexual que indicaria aí um estupro, né? Então, caso gravíssimo, de feminicídio com estupro mais ocultação de cadáver. Estupro de vulnerável, né, doutor? Ela tinha 14 anos. Ela tem, então, vulnerável abaixo de 14, né? Então, um estupro de 213 mesmo. Sim. Ele teria confessado uma relação íntima, uma relação sexual, mas negado o abuso, é isso? A informação dele é que ela teve relação com ele porque queria, né? Não foi nada forçado. E o estupro, nesse caso, como ela é maior de 14, se foi uma relação consensual, não seria o crime, né? Mas nesse caso, a gente entende, até por um histórico de violência que ele tem, que ele de fato abusou e durante o abuso ali, possivelmente, a vítima deve ter falado para ele que revelaria isso de alguma forma e ele acabou matando na paulada. O corpo estava em um estado médio de decomposição, por isso é preciso agora que o médico legista tenha um trabalho bem delicado para saber quais foram os golpes fatais, né, a forma como foi, e depois disso ele enterrou ela mais profundo, perto de uma mata.
cerca de 500 metros do local da morte. Se sabe, então, o local do crime já? Foi na casa, né? Na casa onde ele mora. Então, ele pegou, conduziu ela para o fundo da propriedade, né? De difícil localização. Por isso, como eu disse, o cuidado de não extrapolar, de não pular antes, né? Então, precisou fechar essa investigação e essa informação da Polícia Militar e essa dedicação da Polícia Militar nesse último ato fechou o caso da maneira que a gente imaginava. Doutor, então o crime foi praticado dentro da casa. Ele teria usado um pedaço de madeira para agredir principalmente a região da cabeça da vítima? Ele acertou foi a cabeça, segundo ele, né? Tanto a parte frontal quanto a parte traseira da cabeça, que levou ela a óbito e aí ele ocultou. Ele chegou a limpar o local do crime? Certamente, a gente hoje entrou na casa, né? Já vinha conversado com ele antes, mas como não tinha essa informação, mas hoje não havia mais nada, né? Tudo limpado, já passou alguns dias também. Mas certamente limpou, relimpou, vai ser feita uma perícia naturalmente, uma reconstituição. Preciso. Uma reconstituição para... Luminol também. Luminol, agora uma perícia mais dedicada, porque a gente precisava fechar esse flagrante, né? Até para saber também a violência, a brutalidade do crime. Isso tem agravante também, doutor? Eu acho que a leitura do corpo da vítima já vai indicar muita coisa, né? Então, acho que agora o laudo de necrópsia vai apontar vários detalhes que certamente ele não revelou também, né? Então, alguma coisa ele deve ter omitido e aí a prova fica fechada. O laudo de local, o laudo de necrópsia, né, as informações que a gente já tinha, que vai juntar. A investigação sai de Três Pontas e passa a vir para Nepomuceno, que foi o local do crime. Né, a gente tratava inicialmente como sequestro, porque ela sumiu em Três Pontas, mas ela foi morta, estuprada, possivelmente, e a ocultação do seu cadáver em Nepomuceno, que pertence a Lavras, outra região. Então, assim, muda a competência da investigação. Doutor, ali então a perícia, luminol, tudo vai ser feito na casa, reconstituição, até para saber se o que ele está passando, se as informações desse criminoso são verídicas ou se são ainda mais graves. Ele apontou onde teria acontecido, se foi no quarto do casal, na sala, onde seria? Não, nesse primeiro momento ainda não, mas ele ainda vai passar para ser ouvido formalmente, né? O flagrante está sendo lavrado pelo colega aqui de Nepomuceno, né? Que, como eu disse, vai assumir a investigação e vai diligenciar nessa sequência. Mas não há dúvida que diligências serão feitas e vai confirmar o que ele disse ou afastar. Né? Mas agora, com mais tranquilidade, com o corpo localizado, com o caso encerrado, com o autor preso, eu acredito que agora ficou um trabalho de fato muito bem feito. Né? Iniciou ali com a Polícia Militar nas primeiras diligências, o bombeiro auxiliou, a Polícia Civil seguiu, continuando as trocas de informações com a Polícia Militar. E o pulo final, a Polícia Militar também nessa informação muito bem feita, muito bem captada, conseguiu prender o autor em flagrante. Então acho que é um caso fechado, pendentes agora apenas detalhes, né, que a gente vai ter 10 dias aí, né, a equipe aqui de Nepomuceno vai ter 10 dias para fechar. Ele se sentiu também pressionado pela repercussão nacional, a habilidade da Polícia Civil, da investigação, que estava lá o cercando desde o princípio. A primeira informação que nós passamos também, que chegou de uma forma que gerou estranheza para a polícia, foi a forma como teria sido localizado um sinal de celular dela ali num cafezal, que seria um ponto próximo à casa, onde as buscas foram feitas inicialmente. E essa história está esclarecida para a polícia? Sim, ali a gente não tinha dúvida que ele tinha envolvimento. Ele executou, ocultou e voltou lá para ajudar a família, né, se passar por ali como um ajudante, para tentar localizar essa moça. Indicou essa localização errônea, né? Esse foi o ponto inicial que trouxe ele para mais próximo da cena do crime, né? Foi dito, não, são várias linhas, mas é lógico que havia uma linha mais forte, era essa, né? Então a gente contou também com a divulgação dos fatos, que pressionou, sem dúvida, mas a gente não divulgou muito até para que ele não sumisse, não fugisse, até precisava fechar esse quebra-cabeça que foi fechado. Mas, sem dúvida nenhuma, desde o primeiro momento, desde a primeira abordagem da Polícia Militar no caso, já havia ele como suspeito principal. Ele tentava tirar o foco, doutor. Eu tive contato com o Matheus na delegacia ontem, quando a equipe de investigação do doutor Gustavo o ouviu oficialmente ali, ao lado também da Cassiane. Porém, ele tentava puxar para o lado que ela foi vista em Varginha, ela foi vista não sei aonde, como se ela ainda estivesse viva, e falou também do sinal do celular, mas não soube nos explicar, ele não quis gravar a entrevista, mas ele não soube explicar como ele havia conseguido esse rastreamento, coisa que a Polícia Civil não havia conseguido confirmar, certo? Sem dúvida, esse foi o ponto inicial. Ele foi ouvido formalmente na delegacia, e a gente precisava da versão mentirosa dele para contrapor. Então, o caso está bem fechado. Então, não há dúvida do que aconteceu, como eu disse. Meros detalhes, alguma outra qualificadora,
que precisa ser arredondado, mas há um prazo aí com ele preso de pelo menos 10 dias. Isso se resolve rapidamente, né? A equipe aqui de Nepomuceno também segue nessa investigação com todo o apoio nosso, de todos a regional. Doutor, o importante, ele disse que tinha algum relacionamento, algum envolvimento anterior com a Nathalie. O que ele disse sobre isso? Se ele teria tido relação com ela consensual, por que ele matou? O que ele explicou? Não, ele não abriu tudo, né? A gente foi em pontos fulcrais para realizar o flagrante. Ele ainda vai ser ouvido, né? Até pelo colega aqui de Nepomuceno. Mas certamente ele tinha proximidade. Não, a gente não sabe se ele já tinha alguma relação, se já havia alguma relação até sexual com ela, a gente acredita que não. Né? A gente acredita que o ponto que levou ao homicídio foi justamente esse, né? Às vezes uma relação forçada, né? Não consentida, onde ele precisou forçar e ela de alguma forma resistiu e aí foi levada, foi feito as pancadas, né? Os golpes. Ele a enganou provavelmente no arrebatamento, doutor? A versão dele aqui não necessariamente vai ser a versão verdadeira também, né? O que eu falo assim, o corpo fala. Né, o IML tem a parcela de responsabilidade, eu tenho certeza, vai nos ajudar muito aí a elucidar outros pontos. Né? Alguma outra lesão no braço, porque visualmente, da forma como o corpo estava decomposto, não é possível tirar conclusões nesse momento. Mas nas próximas horas, com certeza, o legista vai apresentar novos fatos, que confirmem, às vezes, a tese que a gente acredita. O corpo fala, né, doutor? Doutor, a parte do arrebatamento, do sumiço dela, porque batia exatamente com o momento que ele havia voltado do mercado, supostamente para buscar uma blusa, ela não é vista, então eles se encontraram ali na calçada naquele momento, e como ele conseguiu colocá-la no carro, provavelmente já enganou, porque para a mãe, ela jamais entraria no carro de alguém se não tivesse, fosse conhecido e um motivo forte. Com certeza o carro preto, né, que foi tanto decantado, né, por todos, verdadeiro. Ele usou um carro preto, ela entrou sem qualquer força, não forçou ela a entrar, ela entrou porque quis, até porque conhecia. E aí é o ponto que a gente sabia se havia ali uma relação mais próxima ou se era simplesmente o contato de seu tio, né, o companheiro da tia. Isso vai ser esclarecido, mas de fato ele entrou sem problema nenhum, seguiu o sentido Nepomuceno, estrada zona rural, e nessa propriedade que tudo aconteceu, como já foi dito. Essa propriedade, segundo a família, é tratorista, ele trabalhava e morava ali? Isso, ele trabalhava e morava lá. O senhor falou com a Cassiane, se ela tinha ideia, alguma suspeita sobre isso? O doutor chegou ontem, ela deu algum sinal para o senhor? Não, ela acreditou bem na versão dele, e ele, né, como você já teve contato com ele é um sujeito que vai floreando a situação, né? Mas uma equipe experiente acaba um repórter experiente também acabou não caindo nessa, mas ela acreditou, né? Ela e boa parte da família também, né? E não uma condenação a ninguém nesse sentido, né? Era tudo muito sentimental, um envolvimento, um desespero, então a gente entende. Doutor, uma coisa que chamou a atenção também da nossa equipe, porque ontem ele não foi com o carro preto, o carro que ele usou no crime, à delegacia, ele pegou uma carona com um vizinho. Isso também gerou a suspeita na polícia? Esse foi o ponto de hoje, né? O ponto que mudou um pouco a urgência do fato foi que a gente sabia que ele colocou o carro lá, mas ele não colocou para arrumar o carro, né? Então ali já era uma simulação de uma versão, né, que deu esse start com essa informação da PM, conseguiu. E o carro está apreendido, doutor? O carro está depredado, pelo que a gente soube, né? Ele estava mais na rua, a população ali, parente, sei lá, a população depredou. Para ver o nível de estresse que gerou na população da cidade, né? Uma cidade pequena, aqui do sul de Minas, mas que agora eu tenho certeza a justiça será feita. Parabéns para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todos que participaram da investigação, das buscas. Obrigada pelas informações, doutor Gustavo. E Passaia, é isso, o doutor vai tocar aqui também. Tem outros colegas da imprensa que estão aguardando para pegar essas informações importantes. Há o delegado também aqui da delegacia, então, que vai tocar essa parte da investigação, que é sobre a localização do corpo, o local da morte, que aparentemente fica a 500 metros do local do corpo. Então, ali isso já facilita, porque nem sempre a localização do corpo é o local da morte. E para a investigação é muito importante ter as informações
sobre como o crime aconteceu e confirmar ou não a versão do assassino. Então, há um trabalho ainda para acontecer, mas uma parte muito importante, houve um grande respaldo aí de levantamento de provas, de suspeita, para dar um respaldo mesmo para a denúncia. Era o que o delegado, o doutor Gustavo, queria, pretendia e que eles conseguiram alcançar. Infelizmente, demorou aí esses 8 dias para chegar nesse resultado, Passaia. Olha, Grace, primeiro, mais uma vez, parabéns para você também e toda a equipe que está aí com você. Essa repercussão toda ajudou, obviamente, a polícia, que conseguiu mais informações e colocou medo nesse rapaz, o Matheus. Me dá a imagem dele na delegacia, porque eu quero contar uma história. A Grace está lá e a nossa repórter é muito esperta. Esse é o Matheus, é o tio, do lado da mãe. E ele está lá só tentando convencer a família da Nathalie que ele não tinha nada a ver com a história. E o Matheus, ele não queria conversar, a Grace chegava, me dá uma entrevista, ele não queria dar uma entrevista para você, mas ele tentava te enganar, Grace. Só que ele não sabia que você estava já flagrando o movimento dele, né? Ele já tinha aberto o olho pro lado dele. Você estava a corda para ele, conta pra gente, porque a Grace ajudou a colocar medo no Matheus. O cara vinha pra Grace e ele tentava te jogar para outro canto. Como é que era essa história? Passaia, ele ficou ali, tentou disfarçar, ele friamente, como ele esteve com a família esse tempo todo, com a polícia civil, contando outra versão, ele agiu dessa forma também com a nossa equipe. Então, ele tentava dispersar a atenção, o foco para o momento em que ela teria assumido, se ali havia todos os indícios que ela havia sido vítima de um crime, mas ele levava a crer que ela estava em outro lugar, que a polícia estava atrás de pistas, que ela teria sido vista, viva, por desconhecidos. Isso a gente sabe que isso acontece muito em casos de desaparecimento, as pessoas tentam ajudar, mas como não conhecem pessoalmente, acham que viu uma pessoa aparecida e acaba repassando essa informação sem ter certeza. A polícia está cansada de investigar em casos de desaparecidos alguns paradeiros que não se confirmam. Então, ele tentava usar isso para querer dizer que havia muitas outras pistas e que ele mesmo, o carro dele, preto, havia sido investigado e que a polícia já sabia que não tinha nada a ver. Claro, a polícia não deixou que ele acreditasse que estava conseguindo enganá-la. Então, foi um trabalho astuto mesmo e, claro, também a astúcia da polícia militar em estar no local e pressioná-lo, sabendo ali com a informação que ele tinha o interesse, a intenção de esconder ainda mais o corpo, acabar com toda e qualquer prova. Se sabe que em um caso de crime, quando não há corpo, não há crime, então é muito difícil de provar que ela estivesse morta e que tivesse ele sido o culpado, o algoz. Então ele pretendia isso, enquanto enganava a família, fingia que ajudava nas buscas, na investigação, e aí ele também enrolava a polícia, ganhava tempo para tentar se safar dessa, talvez pretendesse até fugir, né, Passaia? Pois é, metido é espertão, né? Ele chega para a polícia e fala, olha, fiquei sabendo que o sinal de celular dela disse que ela estava no canavial. E a polícia só dando corda. Fiquei sabendo que o sinal do celular dela... Como é que você fica sabendo que o celular de uma pessoa desaparecida está em tal lugar? A polícia vai dando corda, a Grace Bidu também, até que o peixe morre pela boca. Parabéns, Grace. Tem reportagem especial sobre tudo isso. A Grace está lá para contar essa história de uma reportagem que está sendo produzida agora. Enquanto a reportagem da Grace não fica pronta, e a Stephanie? Vamos voltar aqui a São Paulo. Também tem 14 anos, igual a Nathalie, que nós acabamos de mostrar. Só que a família da Stephanie tem esperança de que ela seja encontrada viva. Essa menina desapareceu depois que ela saiu. Ela falou que iria sair de casa, mas que logo ela voltaria e, de repente, a família começa com esse verdadeiro desespero. A Stephanie deixou um bilhete. Fui para a escola, tão somente isso. A família já sabe que ela não foi para o colégio coisa nenhuma. Naquele dia ela não foi estudar. O que chama a atenção nesse caso, vamos ver o bilhete aqui no telão? Ó, já fui para a escola,
Eu não entendi. O que ela quis dizer? Bom, tchau aí quem for me buscar. Ah, me busca, seria isso? Olha, já fui para a escola. Seria um tchau que ela tentou escrever e faltou um U ali? Eu não... E aí, Percy? É isso aí que você acha também? Mas enfim. Tá incompreensível, né? Tá mal escrito, assim. Ó, tchau aí quem for me buscar. Me busca. Pode ser alguma coisa assim, né? O que chama atenção nesse desaparecimento é que a mãe recebeu prints de algumas conversas que diziam respeito a Stephanie. Uma das conversas diz que ela já estaria num tal de BO. Veja só o que a Grace Abdu conseguiu. A nossa repórter foi a campo, conversou com várias pessoas e conseguiu a Lívia Zúcaro. Foi a Lívia. E a Lívia conseguiu os prints que nós vamos mostrar para vocês agora. Esses prints são terríveis. A polícia precisa investigar essa história. Lívia Zúcaro, ainda temos esperança, hein? Stephanie está viva ou não? O bilhete. Naquele mesmo dia, uma vizinha viu a Stephanie nessa estação. O recado foi deixado por uma menina de 14 anos. Agora a senhora acha que ela se envolveu em alguma coisa perigosa? Ah, eu acho que sim. Essa é Stephanie. Você sabe que nós é os vilão da quebrada. Se tentar me iludir, vai voltar apaixonada. No último mês, a mãe percebeu um comportamento diferente da filha. Como é que ela estava nos últimos tempos? Assim, ela estava demonstrando um pouco bem estranha, não conversava com ninguém. O modo de agir teria ligação com essa mensagem? Ela já está no BO. Nós sabe aonde ela está. Nós ferra ela. E a adolescente falava com um homem misterioso. Hoje faz 3 dias que ela está desaparecida. Eu estou no momento que eu não sei de nada, sabe? Eu não tenho uma pista, não tenho nada. A Stephanie estuda nessa escola e todos os dias ela vem com um parente para estudar. Chega aqui a pé por volta das 6h30 da manhã. Só que naquele dia foi diferente. O bilhete que ela deixou mostrava que ela tinha vindo sozinha. E ela ainda diz, alguém vem me buscar. Só que ela não veio na escola naquela manhã. Os professores estranharam a ausência da Stephanie. E foi assim que a família descobriu que ela tinha desaparecido. A avó só descobriu que Stephanie tinha saído porque ouviu os passos dela antes do horário de ir para a escola. Saiu da minha casa, mas deixou as luzes acesas, televisão ligada, o portão aberto, 6h15 da manhã. A senhora viu ela saindo daqui? Assim que eu vi mexendo no portão, eu desci. E aí? E aí ela já não estava mais aqui. A Stephanie estava morando com a avó há cerca de 2 meses e esse daqui é o quarto que ela estava dormindo. Então a avó preparou um cantinho só para ela, que tem todos os materiais escolares que inclusive ela deixou naquela manhã, porque ela disse que já tinha ido para a escola, deixou um bilhete lá embaixo na sala, mas na verdade ela não foi. Ela pegou uma mochila, teria pegado pelo menos uma troca de roupa, colocou alguns cremes, perfumes, desodorante dentro dessa mochila e daqui ela simplesmente desapareceu. A mãe tentou buscar pistas para ver se tinha, de repente, até alguma coisa nos cadernos da Stephanie, mas até agora nada que possa levar ao paradeiro da menina. Ela saiu daqui sem o celular, sem os documentos. Stephanie é uma menina de 14 anos, então você vê que tem vários coraçõezinhos aqui brilhantes no quarto dela. Tem o nome de amigas, Nessa, Vivi, Jéssica, só nosso, elas, meninas, como se fosse o quarto das meninas. E a família disse que ela faz parte também, eles acabaram de descobrir, de um grupo onde várias mulheres também fariam parte. O bonde. Garotas que fazem parte de um grupo que frequenta bailes funk.
O tal bonde que Stephanie faz parte, segundo a família, é o fluxo da comunidade de Heliópolis. Eu queria que você explicasse o que é esse bonde e o que as meninas fazem no bonde. Elas vão para esses baile funk quase sem roupa, né? A sensação do momento é estar nesses fluxos, até onde eu sei. E a minha filha, eu só sabia de uma coisa, que ela era uma das integrantes do grupo. Só que eu não sei se isso faz parte de alguma facção, eu não sei, sabe, de nada. A mãe já havia estranhado que a filha de 14 anos falava por mensagens com um rapaz e estava escondendo alguma coisa. Até onde eu sei, era um rapaz, com certeza ele é de menor também. Eu só sei que o começo dele é um tal de Silva. A única coisa que eu sei, aí ele tinha me mandado uma mensagem me falando que eu estava inventando da minha própria filha. Aí eu perguntei para ele, mas eu estou inventando o quê? Ele me mandou uma print de umas conversas que alguém estava querendo ferrar minha filha. A mensagem que a mãe se refere é essa. Ela já tá no BO. Se a gente sabe aonde ela tá, nós ferra ela. Fala que ela roubou alguma coisa, sei lá. A outra pessoa diz que o bonde vai acreditar no que eles disserem. Vou mandar mensagem pro namoradinho dela. Ele é o que mais acredita. Qual seria a situação que Stephanie estaria envolvida? Tentei conversar com algum desses integrantes. Eles falam assim que ele não tem mais, que ela não tem mais acesso a esse grupo, que eles tiraram ela pelo fato da família estar atrás dela, e a única informação que a gente tinha seria através das pessoas que estivessem nesse grupo. Porque ela chegou a me bloquear, todo mundo que é da família, ela está dando um jeito de excluir. Eu não sei se é ela ou são os integrantes desse grupo. Dentro do estojo da Stephanie, a gente achou um número de telefone que seria 011, então, dentro de São Paulo. A mãe está tentando ligar porque ninguém sabe de quem que é esse telefone. Pode ser uma pista, alguém com quem ela precisava falar. Conseguiu? Não. Nem chama, não dá nem sinal. Eu tento. Nada. Como se o telefone tivesse... Tipo, nem existisse, desligado. Porque não chega nem a chamar, né? Ela tem um diário, mas o diário também não está aqui, porque seria uma possível pista, né? Do que ela estava fazendo, pelo menos. Mas você não encontrou o diário? Não encontrei o diário, sem pista nenhuma. Eu só apenas queria que ela, visse essa reportagem, voltasse para casa. No mesmo dia do desaparecimento, uma vizinha viu a Stephanie nessa estação. A gente está em Jundiapeba, que é um distrito de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. De acordo com a vizinha, a Stephanie estava nessa escada, carregando uma mochila e 2 sacolas. Ela estava sozinha, de acordo com essa vizinha. Só que ninguém sabe se ela pegou o trem, sentido Mogi das Cruzes ou sentido São Paulo. A pergunta que fica é, com quem Stephanie iria se encontrar? Eu acredito que ela não vai querer voltar tão cedo. Mas a senhora acha que ela está bem? Pra te falar a verdade, eu acho que não. O que aconteceu com Stephanie? Se ela estiver, porventura, assistindo essa reportagem e ela estiver bem, o que a senhora diria para ela? Eu falaria para ela voltar para casa enquanto há tempo, né? Porque eu acho que o que ela está fazendo não está certo. Ela está achando que ela conhece o mundo, mas realmente ela não sabe de nada, nada. Porque as coisas aqui fora estão complicadas. A partir de agora, algumas regiões do Brasil vão ficar com a programação local. Você que continua aqui em São Paulo, me dá a imagem da Cracolândia. Olha só o que está acontecendo no Centrão, a imagem é ao vivo. Dionísio Freitas continua por aí, Dino? Continuo, viu, meu amigo, e acompanhando de perto o que acontece nesse momento. Assim como aconteceu em alguns outros dias, Rua dos Gusmões completamente tomada aí pelos usuários, pelos dependentes químicos que se amontoam aqui na chamada, no que se restou da Cracolândia, né, Passaia? Se instalou aqui nas ruas de Santa Efigênia. Então a gente vê aí a movimentação natural deles
chega esse horário, eles começam a se deslocar até aquele ponto que fica ali na esquina com a Rio Branco e por conta disso, para evitar cenas de vandalismo, equipes da GCM espalhadas aqui pelas ruas do centro de São Paulo para garantir a segurança de quem passa, de moradores da região e evitar justamente nesse processo natural deles que eles terminem fazendo aquelas cenas de vandalismo. Por quê? Porque nessa hora acontece também a retirada de traficantes de dentro do fluxo por agentes da Polícia Civil que fazem um trabalho de monitoramento. Então, nesse momento de guia natural, eles terminam se movimentando naturalmente, a GCM está apenas acompanhando o passo a passo deles. As pessoas que passam pelo local, a segurança dos próprios dependentes químicos nessa movimentação para evitar atrito entre eles é que as forças da Guarda Civil Metropolitana de viaturas da Guarda Civil Metropolitana nesse momento na Rua dos Gusmões e é um trajeto que eles terminam acompanhando até o trecho que fica lá entre a Rua de Santa Ifigênia e a Avenida Rio Branco, o local onde eles normalmente querem passar a noite. Eles ocupavam durante todo o dia, agora eles descem durante a parte da manhã para a Rua dos Protestantes e nessa hora em que o comércio fecha, a gente até ouve quando eles avisam, fechou, e eles começam naturalmente a subir. Aí essa cena alguns deles, ainda sob o efeito dos entorpecentes, terminam utilizando essas drogas no meio da rua, mesmo com a passagem das forças de segurança. E o trabalho que é feito aqui é garantir que comércios que existem aqui no local permaneçam abertos ou que sejam aí protegidos contra a ação que muitas vezes termina com a depredação e também com algumas cenas garantir que isso ocorra de forma a não trazer mais prejuízos para quem mora ou trabalha na região. Guarda Civil Metropolitana acompanhando esse processo natural de migração dos dependentes químicos que terminam migrando sozinhos. A gente ouve, tá, Passai? Aqui é incrível a cena, a gente ouve quando eles começam a se alertar de que vão... O ponto mais alto aqui da rua, que dá acesso direto à Avenida Rio Branco, onde em muitos desses processos de migração já aconteceram, inclusive, atritos. Eles terminam colocando fogo na Rio Branco, eles terminam ocupando as duas faixas, os dois sentidos, na realidade, as 6 faixas que existem na Rio Branco, ou até mesmo em algumas cenas, veículos que passam no meio não sabem que vai acontecer aquele fluxo naquele horário, terminam pegando, encontrando para garantir que nada disso venha a acontecer ou volte a acontecer. A gente acompanha aí o trabalho feito pela Guarda Civil Metropolitana e ali na frente também, viatura da Polícia Militar aqui na esquerda, Pulga, pelo lado esquerdo, naquela esquina da esquerda, viaturas da Polícia Militar também andando pelas ruas do centro nesse horário da noite, viu, Passaia? É uma cena que choca porque a gente vê que tem muitos dependentes que mesmo com esse movimento, eles continuam acompanhando aí e fazendo uso de entorpecentes químicos. E outra cena que chama a nossa atenção. Moram dentro do fluxo, preferem ficar dentro do fluxo durante as noites e a gente vê aí a migração dessas pessoas. Pelo menos 2 cadeirantes nesse químicos que ainda moram no que sobrou da Cracolândia, que se instala nas ruas do centro de São Paulo, viu, Passaia? Tem alguém gritando aí, Dionísio? Tá tudo certo? Algumas crianças aqui na lateral, viu, Passaia? Tem aí a passagem do fluxo e da Guarda Civil Metropolitana. Passaram aqui pela Rua dos Gusmões. Olha, é a criança no nível rádio, né? Porque é pequenininha, mas já tem entendimento que é uma coisa errada e que convive aí. O que a criança vai fazer? Ela tem que passar por aí para ir para o colégio. Ela já se adaptou a essa realidade. Essas crianças, por uma questão de respeito, não tem culpa de nada, afinal de contas, são heróis da resistência, né? Quem continua morando aí na rua, com certeza, é herói da resistência. Insiste muito em continuar na casa, que às vezes é de família, ou o aluguel é bem mais barato, porque ninguém quer praticamente morar aí na área central. Então, é um aluguel que os pais têm condições de pagar, as crianças moram aí
Mas não é fácil, estão expostas à marginalidade todos os dias. Pode falar, Dionísio, me chamou? Você falou impressionante? Vira para cá, Pulga, por gentileza. Olha a quantidade de pessoas dentro do fluxo do que sobrou da... Ainda abaixo da rua de Santa Ifigênia, tá? Então daqui para lá, tudo que você vê na imagem são usuários que subiram e que vão ocupar ali a esquina próxima à Avenida Rio Branco. A rua já está completamente tomada. É realmente uma cena impressionante. Foi em meio a uma cena como essa que nós vimos durante a semana alguns usuários invadirem um estacionamento que existe ali na frente, deixar um prejuízo de estacionamento, além dos custos que ele tem para manter tudo isso. E agora todos eles se acumulam mais uma vez nesse trecho onde existe, pelo menos agora, comércio fechado, mas existe um trecho de comércio intenso que terminou sendo prejudicado pela presença ou pelo... Nosso cinegrafista conseguiu enxergar isso daqui. Presta atenção no que está escrito no coração de São Paulo, Passaia. Dá só uma olhada. Marcando o terreno, aquela sigla que termina dominando marcando o terreno e que mostra que domina o tráfico de drogas exatamente dentro da Cracolândia. Às 24 horas e que com certeza já tem seus substitutos espalhados aqui e monitorados pela Polícia Civil, viu, Passaia? Pois é, o nosso Dionísio está acompanhado da Guarda Municipal sozinho. Seria arriscado demais fazer essa reportagem. Eu tenho sim piedade daqueles que são usuários e que estão nessa condição por uma questão emocional, às vezes até mental, mas sem separar o joio de tipos de crimes e que se escondem aí porque não precisam usar documentos e eles sabem que numa abordagem é difícil até para a polícia identificar quem é que está sendo abordado. Então nem todo mundo é santo. É aqueles que precisam de piedade e eu me comovo. Eu acho que precisam de ajuda, precisam de uma internação. Eu sou a favor da internação com errado. Ah, mas todo mundo tem de ser livre. Não, ela não é livre. A droga já corroeu o cérebro dela. Ela não tem mais condições de decidir entre o certo e o errado. Então ela não tem liberdade, ela é escrava das drogas. Eu sou a favor. Estão naquela gana de usar drogas, elas têm coragem de matar, elas roubam o que elas conseguem, elas pintam e bordam, infelizmente, e essa situação já passou do limite, ninguém mais suporta. Dionísio, qualquer movimentação diferente eu vou... Ou seja, a polícia chama os dois e começa a conversar. Vem cá, o que você sabe? O delegado pergunta para o outro, o que você sabe? Para saber se eles vão falar a mesma língua. Por quê? A mãe desses irmãos, a dona Maria, aos 65 anos de idade desaparece. Uma senhora que sempre foi muito querida. Dona Maria é aquela que gostava de receber gente em casa. Sabe aquela avó que gosta de cozinhar e que faz questão de olhar nos seus olhos só para saber se você gostou? Então, o marido da dona Maria estava deitado numa rede no quintal e ele disse que não viu nada quando a mulher desapareceu. Enquanto fazia o almoço, ela saiu sem levar o celular, sem levar nenhum documento, sem levar a bengala dela. Isso é muito estranho. A dona Maria tinha dificuldade. Como é que ela sai sem a bengala? A família vive num pé de guerra, porque um dos irmãos diz o seguinte: eu tenho certeza que o meu pai e o meu irmão tiraram a vida da minha mãe, ou então eles sabem de alguma coisa e alguém jogou dentro desse córrego aqui. Vamos esvaziar o córrego, o açude que tem? Córrego não, o açude. Vamos esvaziar? O pai e o irmão não queriam. Até que um dia, quando esse irmão que desconfia saiu de casa, eles esvaziaram o córrego e o irmão depois retornou e viu o córrego vazio. Opa, mas peraí, vocês esvaziaram sem mim? E se o corpo da mãe estava aqui, vocês já pegaram e levaram embora e agora fica mais fácil? Não, calma, esse negócio está estranho. Percival, que guerra em família, hein, Percy? Que coisa mais triste, será que realmente tiraram a vida da dona Maria e jogaram nesse açude? Porque, Percy, se ela anda de bengala, como é que ela iria embora sem celular, sem bengala nem nada? Essa é a questão, Passaia. Ela não conseguia se locomover sem a bengala, não, de jeito nenhum.
Aí você imagina, lá na casa de onde ela sumiu, tem um portão. Ela, sem bengala, teria que saltar sobre um portão. Isso é praticamente impossível. Até porque também, entre outras coisas, a bengala foi deixada na casa. Ela estava sem a bengala. Então, esse é o portão. Como que ela teria passado aí sem a bengala? Ela teria que saltar. Quer dizer, ela não tem condições físicas para isso. Então, saiu daí. Saiu ou foi levado. Agora, é impossível o companheiro estar lá dentro da casa e não saber de nada. Eu acho que, de fato, alguma coisa está sendo escondida. Não há como explicar o desaparecimento dela, Passaia. Reportagem completa na tela do Cidade. Já são quase 3 meses sem notícias da Dona Maria e a delegada do caso decidiu convocar uma cariação. Isso acontece quando a autoridade policial não está satisfeita com os depoimentos, quando divergências entre essas versões foram encontradas e as versões precisam ser confrontadas para se chegar a uma solução, a uma conclusão. Então, neste momento, pai e filhos são colocados frente a frente em um interrogatório denso e cheio de táticas de investigação. Teve um momento lá que meu irmão falou alguma coisa lá, mas ele já foi cortado porque um dos policiais falou, não, aqui não vai ter esse tipo de coisa, aqui é para ter uma conversa. O que ele falou? Ele me xingou, tá? Falou que eu sou um lixo, né? Nisso aí o cara já cortou ele. O seu Darcy é colocado como suspeito pelo filho mais velho, que acusa o pai de agredir a mãe. Eu acho que lá na hora, lá na briga, porque, teve a briga. Ela veio, caiu, bateu a cabeça, ou infartou na hora, que a pressão dela era muito alta. Ele não soube lidar com a situação, pensou assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Meus 3 filhos vão pensar o quê de mim, né? E acabou, sei lá, na hora não pensou direito, falou, não soube lidar, né, com a situação assim, e fez o quê? Vou ter que sumir com essa mulher. Eu acho isso. Já os filhos mais novos defendem o pai e teriam ameaçado o irmão mais velho, que chegou a pedir uma medida protetiva. Uma história complexa, marcada pela discórdia familiar e cheia de mistérios ainda não solucionados. Eu posso falar. O Gilberto tá aí? Ele já fala. Mas vocês não querem dar nenhuma palavrinha só para contar como foi? Como ela sairia do sítio sendo que o portão estava trancado? Quem está falando a verdade e quem está omitindo informações? Dona Maria Camargo Cruz, de 65 anos, e o marido, Darcy, de 75, viviam sozinhos neste sítio, na área rural de Itapiraí, interior do estado de São Paulo. Um local cercado por açudes e muito mato. Cadê a menina? Vamos achar? Vamos? Um dos lagos acionou o faro dos cães policiais. Gilberto então passou a tentar esvaziar a área, que tinha profundidade de 4 metros, até ser impedido pelos irmãos. É uma suspeita que eu levantei, eu não estou acusando meu pai, não é uma acusação, mas sim uma suspeita, assim como eles também têm as suspeitas dele, né? Então é uma suspeita, não é uma acusação, não estou acusando meu pai. Não, e não dá para você não deixar de pensar em todas as hipóteses enquanto sua mãe não aparece, né? Sim, não tem como, é hipótese, é uma hipótese, só estava ele e ela lá no sítio, e deu. Também é uma hipótese. Na semana passada, ele ficou sabendo que o açude foi, enfim, drenado, só que sem a presença dele. Quando chegou lá, dias depois, gravou estas imagens. Eu fui saber ontem que antes deles esvaziarem o lago no sábado, sabe o que eles tinham feito? Eles tinham esvaziado o lago e tirado os peixes que tinha no lago. E trazido ou vendido, não sei se deram, por um pesqueiro. Ou seja, eles não deixaram você esvaziar e esvaziaram pelas suas costas, sem você saber e sem estar presente. Eles falam que não foi para minhas costas, né? Mas só que o que eu quero dizer é que eles não esvaziaram o lago na intenção de achar a minha mãe lá dentro ou não. Eles pegaram primeiro, tiraram os peixes da minha mãe que estava lá dentro
Não sei de que forma, porque o lago lá, não sei se fizeram um arrastão ou diminuíram um pouco do fluxo de água para poder estar fazendo esse arrastão. Este é um dos vários motivos que trouxeram hoje esta família até a sala do Distrito Policial. De um lado, o seu Darcy conta ter trabalhado durante toda a manhã no sítio e tirado um cochilo na rede pré-almoço, enquanto a esposa preparava a comida. Depois de 1 hora, quando acordou, o almoço estava pronto e Dona Maria havia desaparecido misteriosamente. Por outro lado, em certo momento, o seu Darcy decidiu não falar mais com a nossa equipe de reportagem a conselho do filho mais novo. Hoje ele não mora mais no sítio, que é dele e dos 3 filhos. Em uma das buscas na propriedade, a chave de lá não foi cedida ao primogênito, ao Gilberto. Ele só entrou e conseguiu autorizar a entrada das equipes e dos cães farejadores, porque, por sorte, tinha uma chave extra. Por fim, brigas e até agressões entre o casal que ficou junto por 50 anos vieram à tona. Inclusive uma que aconteceu em frente ao portão dos vizinhos e um deles teve que intervir. Isso de acordo com áudios enviados pela própria Dona Maria para a nora, esposa de Gilberto. A quebra de sigilo bancário da Dona Maria foi pedida. Teve a solicitação da quebra do sigilo bancário, né? E sigilo telefônico também. Está aguardando a autorização da Justiça, né? Uma vez autorizado, o Poder Judiciário autorizando essas quebras, né? Serão oficiados tanto as operadoras de telefonia como os bancos, né? Que ela mantinha a conta. Mas, extraoficialmente, né? A autoridade policial já conseguiu a informação de que não houve, até o presente momento, nenhuma movimentação das contas da Dona Maria, né? Seu Darcy é investigado no inquérito. A quebra do sigilo telefônico dele também foi requerida, além de outros elementos importantes. Tanto é que eu pedi também o detecta das placas do carro deles lá para verificar qual foi a movimentação do carro, para poder verificar se realmente o carro saiu da chácara do sítio, né, após o desaparecimento dela, né, e para onde teria ido o carro. Então, essas provas técnicas darão o norte da investigação, né? E com esse norte da investigação, aí vão se fechar alguns leques que hoje estão abertos. Posso falar? O Gilberto está aí? Ele já fala. Mas vocês não querem dar nenhuma palavrinha só para contar como foi? Tá bom.